E aí entra no que a gente sempre fala e sintetiza um pouco disso tudo que nós conversamos. O processo é um jogo de xadrez. Quem não age com estratégia, quem vai seguindo os fluxos descritos lá no Código de Processo Civil, não vai encontrar nada. A gente precisa agir com estratégia. Ah, mas que estratégia é essa? Como a gente vai fazer isso? Seguindo a metodologia que foi desenvolvida por nós, testada e aprovadíssima. Em processos do Brasil todo, a gente tem tribunais, desde o Distrito Federal, região Sudeste, região Norte, região Sul, todos os tribunais que fizeram a leitura do nosso relatório, tiveram acesso ao nosso relatório, ficam agradecidos do auxílio que aquelas provas produzidas deram àquela decisão, o apoio que aquele material produzido, aquelas provas produzidas geraram para que o juiz se sentisse à vontade para poder, de fato, deferir medidas um pouco mais duras, um pouco mais rígidas. A gente vê o judiciário ainda teve agora a aprovação da lei de abuso de autoridade. Essa lei de abuso de autoridade, de alguma forma, ela também restringe, intimida o magistrado a deferir com muita habitualidade ordens de bloqueio, que podem ser consideradas amanhã interpretadas como ordens abusivas, etc. e tal, excessivas. E isso fez com que haja agora uma tripla, uma quádrupla exigência, um cuidado redobrado por parte do magistrado para deferir uma medida como essa. Então, as provas é que vão deixá-lo à vontade para isso. O interesse na execução é do credor. Então, o judiciário está lá para aplicar as ferramentas e buscar, mas o interesse tem que ser do credor, de ir atrás das provas, de trazer aquela informação organizada para o processo e, a partir dela, o juiz poder decidir. A partir daí, a gente tem diversas ferramentas, né, que auxiliam, por exemplo, as liminares, em casos que a gente tiver risco. Arresto cautelar, reservação premonitória. E são ferramentas pouco utilizadas pelos credores justamente por isso, por ausência de provas. Às vezes até o incidente de consideração da personalidade jurídica, a gente vê muitos advogados e a jurisprudência também caminhando no sentido de decisões genéricas, porque o pedido foi genérico. O advogado não juntou prova que demonstre, né, os requisitos do artigo 50, e acaba que os indeferimentos são genéricos, porque é mais do mesmo, não tem prova suficiente para o juiz apreciar e decidir lá que teve uma confusão patrimonial. E isso é interessante estar falando, que ninguém ensina na faculdade. Em regra, não se ensina na faculdade. Na faculdade se ensinam os artigos do Código de Processo Civil. Ó, isso é uma execução, isso é uma penhora, isso aqui é um arresto cautelar, isso aqui é uma averbação premonitória. Legal! Agora, o que eu preciso produzir de provas para conseguir o deferimento de um arresto cautelar? Essa é a chave do negócio, esse é o X da questão, né? As provas que eu vou produzir para aí sim conseguir o deferimento. Então, acho que essa metodologia é fantástica justamente porque propicia a produção de provas sem a necessidade do Poder Judiciário, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Não fique nas mãos do Poder Judiciário, não dependa do Poder Judiciário. O Poder Judiciário vai amar, o juiz vai amar que você não depende dele para produzir suas provas. Ele vai com certeza olhar para o seu processo com muito mais cuidado à medida em que você junte essas provas com as suas alegações, descrevendo as fraudes, descrevendo o local onde se encontra o ouro do devedor escondido. Essa estratégia também de você ter as provas a seu favor te auxilia também em toda a estratégia. A gente sabe, não é um caminho fácil, por exemplo, em um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, você chegar até a decisão, o juiz, principalmente no processo civil, né? A gente já comentou, no trabalhista é algo mais simples, coloca todo mundo lá primeiro, depois chama, investiga, né? Faz certinho. Agora, no civil não, a gente tem essa necessidade de provar para aí depois ser determinada uma perícia, então os indícios precisam estar muito bem demonstrados, e com essa coleta de provas
prévia, com essa investigação prévia, é possível você reunir provas ali que até te direcionam para testemunhas, para pessoas que você vai conseguir confrontar com as próprias provas documentais que você tem. Então, dificilmente você vai colocar alguém lá do círculo do devedor, por exemplo, que vai chegar e mentir em juízo, porque ele sabe que tem uma procuração pública dizendo o contrário. E muito legal que eu acho que para o advogado, para a advogada que está nos assistindo, uma metodologia que vai fazer com que essa produção probatória fique mais fácil. Tá? A pessoa não tem que ter 20 anos de experiência de advocacia, não tem que ter 20 anos de experiência advogando para devedor para, de fato, incorporar e executar essa metodologia. Não. Né? O sujeito que está se formando agora, a gente tem estagiários, nem formados são em direito ainda e conseguem executar essa metodologia. Por quê? Porque essa metodologia ela não é um serviço jurídico estritamente falando. Né? Ela não é um serviço exclusivo de advogado. Eu não preciso ser advogado para fazer isso. Não. Posso ser profissional de qualquer área e olhar. É claro que o advogado é aquele que vai lidar com isso no seu dia a dia, mas essa metodologia pode ser implementada por qualquer pessoa que tenha interesse em oferecer esse serviço. Então, dentro da nossa mentoria, a gente também vai trabalhar a monetização disso. Né? Como cobrar por esse serviço. Então, nós vamos ensinar o advogado, o bacharel, quem se interessar por esse assunto, a cobrar por esse serviço de investigação. Eu tenho absoluta certeza. Todos os escritórios de advocacia do Brasil precisam desse serviço. Por quê? O advogado não tem tempo. O advogado ele tem que fazer a reunião com o cliente, ele tem que fazer a audiência, ele tem que sentar na frente do computador, fazer a petição. Que horas que ele vai parar para olhar, né, todas essas questões e tal, sem uma metodologia que torne isso fácil, rápido, direto? Não vai conseguir. E é por isso que nós estamos com os processos de execução, ações monitórias, ações de cobrança no Brasil, no estado em que elas estão, totalmente execuções frustradas. Essa é a regra, né? Processo arquivado por execução frustrada. E a gente vai mudar isso. Né? Ao ensinar essa metodologia, ao dominar essa metodologia, o advogado vai perceber que ele próprio não precisa mais gastar um tempo muito grande para fazer uma pesquisa em que ele vai achar 1000 indícios e não vai saber organizar aqueles indícios como uma prova. Né? Então, essa metodologia é matadora, é fantástica, porque vai, de fato, empoderar o advogado de uma maneira simples, né, e rápida de fazer o cruzamento de dados, identificar as fraudes e produzir as provas necessárias para recuperar o crédito do credor.